realmente traz um impacto mesmo. É um livro forte. É um pequenininho, quadradinho. Vamos lá. Duas perguntas, uma do Érico e a outra do Evanderson. Olha só. Até onde podemos encontrar bruxaria e ocultismo na política brasileira? Ué, ela tá cheia. Pois É só o que tem, meu irmão. Evanderson, existem essas figuras de Hitler, Himmler nas igrejas brasileiras? Também Existe tá o quê? As figuras de Himmler, de Hitler. Ah, sim. E infelizmente estão presentes até fazendo sacrifícios pagãos aos deuses. Você quer falar sobre isso mais alguma coisa ou não? Não, eu só quero dizer que existem. Alguns são líderes de igrejas e denominações nacionais e que não deixam até hoje de acender a sua vela nos seus cultos primitivos. Pelo menos 2 ou 3 histórias de gente que Isso comprova aquilo que você falou, que o cristianismo vai se sucumbindo e vai se adaptando e vai fazendo esse sincretismo. Pentecostal, neopentecostal. Como também no meio reformado, presbiteriano, ou histórico batista, ou luterano, tem um monte de pastor que frequenta a sessão espírita kardecista. Quando eu me converti, havia vários pastores presbiterianos e batistas, e metodistas e luteranos no Brasil, que na moita eram espíritas kardecistas também. Muitos. Que isso, gente. É assim. O reverendo Neemias Marien, Sim. não é? Que Falecido. É filho daquela mesma geração que do Rubem Alves, Jonas Rezende, Neemias Marien, aquele período lá do Seminário Presbiteriano de Campinas, que foi um período de muito ceticismo, não é? A leitura da Bíblia ficou sendo uma leitura toda feita, a análise textual da alta crítica americana, década de 30, e a visão interpretativa era toda de demitificar a Escritura. Então era tudo Bultmann, então os milagres de Jesus eram metáforas, simbolizações, essas coisas todas, né? Um diabo pessoal jamais existiria. Quase não existia nenhum Deus pessoal, então o grande movimento era um movimento saduceu, protestante na realidade. O grande barato ali eram eles mesmos, era o pensamento. E era a capacidade de serem humanamente tão superiores à pequenez doutrinária e conservadora da religião ou dos presbiterianos, que a grande manifestação de grandeza era o ecumenismo na época. Era, vamos abraçar a todos, vamos fazer assim e tal. E, em geral, o ecumenismo significa cristão louvando todas as expressões e ritos religiosos dos outros, manifestando uma culpa histórica extraordinária por serem parte do cristianismo e terem feito tanto mal a tanta gente. Você fala cristãos protestantes, né? Que pensam protestantes assim. Ou católicos da linha ecumênica, né? Vou lá, é todo mundo. Se você chegar, vamos supor, para a gente tornar isso tudo uma caricatura, né? Outro dia alguém me mandou um texto até antigo, depois que eu vi que era de 2003. Uma pessoa por quem, do ponto de vista humano e de visão, qualquer que seja da existência, eu tenho o maior carinho, que é o Frei Leonardo Boff. Ah, sim. O maior carinho por ele, de graça. Muitos livros dele me fizeram muito bem no passado, nunca concordei com tudo que ele dizia, nem com os approaches dele em muitos temas, mas sempre concordei com o ser dele. Ele é um homem do bem. E fui muito abençoado muitas vezes
pelo que, em vindo dele, era algo que vinha carregado de biblicidade, de conteúdo do Novo Testamento, que eu reconhecia e eu dizia amém. O que não era, eu sempre disse não. Com toda tranquilidade e nunca sofri essa tolice de não reter somente o que seja bom. Mas aí de repente você vê um homem traumatizado por papas católicos, pela escola católica de papas e de autoridades, escreveu o texto de um menino espiritual no jardim da infância, que diz, eu fui para um lugar do encontro supra-religioso e sentei perto do Dalai Lama. Sim, eu lembro desse texto. E aí eu fiquei com aquela... Que ele faz uma pergunta ao aí Dalai faz aquela Lama. Pergunta, né? Olha a pergunta. Eu não me lembro como ele chamou, Sua Santidade. Né? Sua Santidade, qual é a melhor religião? Isso é uma pergunta para se fazer para alguém. Eu para o Dalai Lama, para quem quer que seja. Aí o Dalai Lama disse, é aquela que fizer você melhor. Aí ele chega e diz, e eu impactado por não sei o quê, eu digo, mas meu Jesus, onde é que a gente está? Jesus falou qual é a melhor religião. Não, isso que eu fico me perguntando. Ontem eu dei um toquinho num texto lá, nem escrever sobre aquilo, mas concluí mexendo nesse livro A Cabana. Escrevi lá um texto, na cabana de Jesus. Sim, na cabana de Jesus não se falava pouco. Nada. Porque nessa cabana aí, eu não tenho nada contra o livro. Eu acho que o livro é melhor do que as 4 leis espirituais do Bill Bright. Se você tiver que dar um livro assim para aquilo que no tempo evangélico, assim, em que eu chamava esse tipo de ação de evangelização, se for a tal pré-evangelização, pode até dar a cabana para o cara lá. Se ele gostar tanto do conto da caronchinha, se ele precisar ouvir aquelas coisas faladas daquele jeito, se ele tiver esse infantilismo de Deus de presépio, dá para ele, tudo bem. Agora, o que me choca é ver gente lendo a Bíblia 50 anos, 40 anos, 30 anos, lendo o Evangelho de dia e de noite. Aí eu escrevi en passant aquilo ali, nem era a minha intenção, foi só fazer uma brincadeira. Aí hoje de manhã eu li uma carta séria, curta, mas séria, de uma pessoa que parecia séria e grave, me dizendo que, porque eu disse lá no meu texto, eu não sei se eu é que sou louco, mas eu não consigo ver isso nem aquilo. Ela falou, me desculpe, concordo com você no texto inteiro, mas com relação a isso eu tenho que concordar, você é louco mesmo. Porque o livro A Cabana é a coisa mais maravilhosa do amor de Deus que eu já vi contado, desfazendo na mente da gente as coisas que a igreja criou. Aí eu fiquei olhando, nem deu vontade de responder. E não respondi, foi só assim uma resposta. Eu disse a ela, muito obrigado por me ajudar a identificar, a confirmar meu autodiagnóstico. Eu digo, deixa pra lá, se ela quiser entender, ela entende. O que eu não me conformo não é com isso. O que eu não me conformo, número 1, é você precisar ficcionar a Trindade na boca de pessoas e atribuir falas a Deus na boca de pessoas. É com essa brincadeira que eu não vou concordar nem morto. Ainda mais de um assunto que nem Jesus entrou em qualquer discussão que seja. Deus biologizando as explicações, psicologizando, entrando no mundo quântico, falando de tempo e espaço, analisando isto e aquilo. Fica um Deus palatável para mediocridade contemporânea. Só para mediocridade, porque eu não tenho coragem de dar um livro desse para um cara inteligente, culto, pensador, teria vergonha. Isso é um gibi. Eu dou o Pato Donald mais facilmente para uma pessoa que pensa do que um negócio desse. Agora, o que eu me insurjo com é ver gente que está lendo a Bíblia o tempo todo e dizendo que precisou que a cabana dissesse para ele algumas coisas e desmontasse na cabeça dele o que a igreja construiu. O evangelho não serve.
Não serve. Tem alguma coisa tragicamente errada com essa geração toda, que a meu ver cumpre a profecia do Jacques Ellul, ou falar em Acabana, porque o livro se inspira profundamente em declarações do Jacques Ellul, do Soren Kierkegaard, e ele agradece a essas impressões, que são maravilhosas, mas não são palavra de Deus. Não é para botar na boca de Deus. São só palavras interessantes, que até agora no nosso tempo ecoam o Evangelho. Eu quero ver se no futuro elas continuarão. O Evangelho é crescente e dinâmico no poder dele. Então, pegar e fixar na boca de Deus é uma tolice. Mas o que ele fala do... Você falou do Jacques Ellul? Não, é porque que ele menciona? Ele menciona o conteúdo da obra, do pensamento do Ellul, que ele se serviu bastante do pensamento do Ellul e do Soren Kierkegaard para produzir o que seriam as construções das questões humanas e das falas de Deus, das respostas de Deus, em muitos aspectos, né? Dessa trindade falante. Então, eu acho que o perigo disso é você confinar. Hoje, esse negócio responde à questão da mediocridade. O cara está pensando que ele está tendo elaborações extraordinárias, mas é um pensamento ainda muito pequeno. Responde a esse pensamento mediano. Daqui a 10 anos muda tudo, meu irmão. Aí fica esse Deus aí, fica já um cara conflituado, porque acreditou em Deus a partir da cabana, porque o Deus dele virou o Deus da cabana, e aí ele não sabe mais o que fazer com o Deus da cabana, e eu fico me perguntando por que não vai ao trono da graça? Por que não vem achar o que está aqui? Por que tem que, como eu dizia, realizar a profecia do Jacques Ellul, quando ele escreveu aquele livro, A Humilhação da Palavra, que é um dos livros mais maravilhosos dele, um tratado enorme. Não sei se tem em português. A Humilhação da Palavra, onde ele profetizava de que esta seria a era em que a palavra estaria completamente esmagada pela imagem e pela construção da fantasia, qualquer que fosse ela, pela cenografia, pela imagem, pelo que pudesse virar qualquer coisa, holograma, qualquer coisa. Até mesmo a própria Bíblia. A palavra aqui, da escrita tem uma pessoa ao verbo mental. Tem uma pessoa sem nome aqui dizendo que o autor da cabana disse que escreveu aquele livro para os filhos deles, para as criancinhas deles. Pois é. Aí a moçada transforma isso em dogma. Duas perguntas, uma pequena e uma muito boa. Já nos avisaram, estamos com 5 minutos. A pequena eu acho que eu consigo responder. Bom, então responde. Se eu estiver errado, você me corrige. A suástica foi o símbolo do nazismo e você contou a história de como nasceu a suástica e a origem do símbolo do cristianismo como um peixe. Eu li uma vez que o peixe em grego forma um acróstico. Ictus. Jesus Christus, Imotel, nosso Salvador. Então eles descobriram esse acróstico e fez. Está respondido? Essa é a resposta clássica. E o símbolo também era uma forma de identificação, né? Às vezes